Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, eu só, antes de fazer a minha fala em si, eu quero só esclarecer, eu estava discutindo aqui via redes sociais, WhatsApp, com algumas pessoas, quanto a essa questão da praça, deixar muito claro, transparente, sereno, de que, inclusive, constou da mídia impressa, de que não é um pacote fechado que se foi colocado, divulgado. Eu vou reler, inclusive, próximos passos. O secretário de Planejamento, Luiz Cláudio Chuves, explica que agora o projeto está aberto a receber dicas, opiniões de entidades e entidades. Na semana seguinte, iniciará detalhamento de projeto, com definições de tipo de produto e materiais que são utilizados. Ou seja, não tem absolutamente nada fechado, concretizado, e isso foi muito destacado pela imprensa. Passo agora, eu teria, senhor presidente, vários outros assuntos para tratar da realidade do nosso município, que se atém ao nosso município, mas, de certa forma, esse assunto que eu trago aqui, ele acaba sendo chamado a esse assunto, e eu terminava a minha fala com o vereador Fernando Malon, que chegava nesse assunto, eu dizia que ia falar a respeito disso. O vereador Jaime, o vereador Dagmar, o vereador Pete, Votroba, alguns me chamaram a atenção, o Edson, de que eu estava usando hoje a fita equivocada no peito, todos os demais é um pouco atrasado, mas os senhores verão que não é tão atrasado. Os senhores hoje utilizam a fita cor-de-rosa em apoio a essa causa, o câncer de mama. Não sei se o vereador presidente vai colocar as cores da Câmara de Vereadores também, né, para destacar e tudo mais, mas dizer que eu utilizo hoje o amarelo, vereador Jaime, acabou não sendo por desídia, não foi por esquecimento, foi em função do que aconteceu hoje pela manhã na capital Florianópolis, com o cometimento do suicídio do reitor, chamarei assim, da Universidade Federal de Santa Catarina. Por que eu digo isso? Eu não costumo me manifestar a respeito disso, e o vereador Fernando Malon vai me permitir usar mais uma vez o nome dele para alguns exemplos que citarei aqui da tribuna. A insensibilidade, e o vereador Jaime também citou um pouco sobre isso, de pessoas que cobram um exemplo, mas que na hora de dar o exemplo, o cara dá com a cabeça numa parede, uma árvore, para dizer que a polícia bateu nele. Isso mostra só o quão deturpados estão nossos valores, de uma forma geral. Não é incomum que se veja muitas pessoas, numa ira cega, muitas vezes, dizendo que bandido bom é bandido morto, que tem que ter pena de morte no Brasil, que a gente tem que prender todo mundo, que isso, que aquilo. E eu fiz um texto hoje que eu faço questão, eu vou reler o texto, acho que fica mais fácil do que eu tentar fazer um discurso de outra forma, que eu fiz nas redes sociais hoje, que ela exemplifica muito bem o que eu penso a respeito disso tudo, principalmente a respeito do suicídio do reitor da Universidade Federal. Repiso, estou usando essa fita hoje porque nós passamos setembro num debate bastante intenso sobre isso. Veio aqui o senhor Ângelo Celeschi, falou por mais de 40 minutos a respeito da prevenção ao suicídio. Ele mostrou exemplo, mostrou a luta árdua que ele tem, ele explicou por que ele ingressou nessa causa e ele fez questão de uma forma transparente, dizer que não estava entrando nessa causa de prevenção ao suicídio pelo que aconteceu com o irmão dele. Ele veio aqui e explicou um monte de coisa. Nós usamos nesse peito pelo menos 2 ou 3 sessões essa fita amarela em alusão à prevenção ao suicídio, e hoje aconteceu, por isso eu fiz questão de usar. E meu texto diz o seguinte: aos que conclamam pela pena de morte, hoje ela foi executada. Estamos vivendo num estado de exceção, onde primeiro se prende e depois se investiga, onde a presunção de inocência dá lugar à presunção de culpa e onde a necessidade pela mídia fácil faz com que muitos juízes, promotores de justiça e delegados de polícia sejam protagonistas de injustiça que só episódios como o ocorrido com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina são capazes de expor. O suicídio do reitor da UFSC mostra muito bem o quão pesado pode ser o fardo de uma injustiça. O fizeram culpado, aos olhos de grande parte da mídia e do incauto cidadão, quando lhe foi determinada a prisão, que 24 horas depois lhe foi cassada. E essa mostra nas redes sociais que pode ter sido a grande causa. Ele diz que o mataram quando o prenderam. Bastaram 24 horas para mudar todo o curso de uma vida, de uma pessoa e de todos aqueles que o cercam. Bastou uma sentença mal proferida, uma decisão talvez muito afoita, para que tudo mudasse. Tivemos hoje uma execução de um homem por parte do judiciário contaminado por um lado ditatorial e midiático extremamente perigoso. Eu digo isso porque a prisão que decretou a prisão do ex-reitor, a decisão que decretou a prisão do ex-reitor, foi cassada a menos de 24 horas depois da decisão. Ou seja, ele foi preso e 24 horas depois, um outro magistrado disse que não precisava ter prendido, só que ele já havia sido preso.
E para um homem de bem, um homem honesto, culpado ou não, jamais vamos saber, e mesmo que culpado fosse, nada justifica a prisão, a pena de morte que lhe foi conferida. E a gente vê hoje que muitos membros da polícia, muitos membros do Ministério Público passam mais horas pensando no nome que vai dar para a operação policial que vai ser deflagrada do que elaborando sua decisão, elaborando seu relatório e tudo mais. E há um senso comum também, e aí eu entro na fala do vereador Jaime, de que a pessoa, por ela ser pública, por ela ser mais evidenciada como um vereador, como um prefeito, como um reitor de uma universidade federal, ela deve suportar a isso tudo porque é figura pública. Lê do engano. Não é porque ele era uma figura pública que ele devia ter sido condenado sem nem o processo ter iniciado. O que ele passou deu fim à vida dele. E engana-se, então, aquele que acredita que esse é um fardo que qualquer homem público deve aceitar ou deve ter a vida exposta a qualquer custo, sem pudor nem piedade. Ninguém, absolutamente ninguém, nem o reitor da Universidade Federal, nem juiz, nem ninguém está acima da lei, mas também não está abaixo dela. Seja figura pública, seja juiz, seja quem for. Há um poeta que diz que os que merecem a punição aceitam-na com espírito sereno. E não é um direito meu ou de qualquer outra pessoa especular sobre a razão de que fez o reitor da Universidade Federal ter acabado com a própria vida. Mas, muito provavelmente, pelo que tudo demonstra, ele não aguentou o peso de uma injustiça sobre seus ombros. Ele não aguentou andar por Florianópolis ou por onde quer que fosse com aquele peso de uma prisão que até aquele momento foi injusta, sim, porque foi cassada judicialmente. Ele não aguentou e ceifou a própria vida, com filhos, com tudo mais. Um dos motivos que familiares atribuem à morte prematura do reitor foi que foi decidido recentemente que ele poderia passar 2h30, se eu não estou enganado, por semana na Universidade Federal, onde ele estava proibido de frequentar, para poder orientar os seus orientandos de mestrado, pós-graduação e tudo mais. Isso fez com que, segundo consta da parte da mídia, ele não conseguisse saber como andar pela Universidade Federal e não conseguiria olhar aos seus semelhantes sabendo que ele havia sido preso e passado por toda a sorte de abuso. Digo isso porque nós vivemos recentemente um momento aqui em São Bento do Sul muito semelhante. Claro que não chegou a pontos tão extremos como prisão e, graças a Deus, muito menos suicídio. Mas uma condenação popular houve. E isso fica muito difícil de remediar. Nós passamos, eu repito, e não é uma crítica ao judiciário local, ou estadual, ou federal, é o judiciário como um todo, de uma forma geral, não só a classe política que vem saracoteando há muito tempo, mas o judiciário, me permite concluir, senhor presidente? Pode concluir, tem mais um minuto. Obrigado. O judiciário passa um momento de bastante consternação. Eu e o vereador Fernando Malon, também vou dizer que não se mede o parâmetro, vereador, não dá para comparar o que nós passamos com o que ele passou, os últimos 4 anos alegando que éramos perseguidos pela promotora de justiça. Nós passamos 4 anos dizendo isso aqui. Os senhores podem observar que nesse ano são poucas as vezes que nós mencionamos isso. Eu posso dizer alguns do vereador Fernando Malon e posso dizer pessoalmente que nas 6 ações que o Ministério Público, na pessoa da ex-promotora de justiça, que agora ocupa cercanias de outros lugares, nas 6 ações que ela moveu contra mim, eu fui absolvido nas 6. Seja aqui em São Bento do Sul, seja no Tribunal de Justiça. As 6 ações que ela moveu, as 6 ações eram falaciosas. Isso pode parecer, claro, não vou repetir, não chegam aos pés do que passou o reitor, mas chega um momento que isso cansa, chega um momento que isso machuca, e chega esse momento que é de a gente extravasar. A última que eu fui absolvido, eu nem mencionei, já transitou em julgado. O Ministério Público, agora pela sua promotora, disse que não havia motivo para recorrer porque eu fui perseguido pela promotora. E isso tem um custo. E não sei se aqui ou em outro plano, mas deverão ser pagos. Então eu dedico essa minha fala hoje a tudo que aconteceu em Florianópolis, porque tem que ter as costas largas, temos que estar expostos, mas tudo tem um limite. E que a morte hoje do reitor da universidade, como muito digo, além de uma fatalidade sem precedentes, sirva como um gesto político e judicial a quem tem que observar o que está acontecendo e a importância de seus atos, vereador. Permita uma parte, senhor presidente, rapidinho. Pois não, vereador. Quando o senhor fala da situação, vereador Godoy, de que
o Poder Judiciário e o Ministério Público e a polícia muitas vezes estão preocupados mais em escolher nomes. O senhor sabe o que eu estou falando. Foi falado por uma testemunha num processo movido, acho que não era contra o senhor, era contra o UV e contra o UV, Giancarlo. em que a testemunha prestou depoimento no Ministério Público, no inquérito civil, e quando foi prestar no Judiciário, afirmou que o que estava no papel que ela teria dito ao Ministério Público não é verdade, que teria sido alterado. Esse foi o primeiro caso. Surgiram mais 2. 3 casos já em que o Ministério Público, através daquela representante, alterou a verdade dos fatos. A última foi uma carta precatória cumprida em Itajaí, em que tem lá o depoimento daquela testemunha era horrível para mim. Quando ela foi prestar depoimento na frente do juiz e de um outro promotor de justiça, ela disse, não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Então, veja como a situação muitas vezes é preocupado em atingir diretamente a pessoa sem se preocupar com o senso de justiça. Por isso que eu nunca coloquei nas minhas defesas que aquela senhora era promotora de justiça, porque ela não promovia a justiça. Ela era representante do Ministério Público, mas ela não promovia a justiça. Ela promovia uma perseguição judicial contra mim. E isso ficou 3 vezes. Só mencionar isso, que, de fato, é muito fácil acusar. E aí, depois, quando não acontece nada, o estrago está feito. Quantos anos que eu estou passando por isso, e o senhor também, isso é complicado. Eu agradeço a sua intervenção, vereador. Essa situação. Senhor presidente, eu sei que eu extrapolei muito e eu finalizo dizendo que essas ponderações que o vereador Fernando Malon faz são justamente para mostrar que não só nós 10 aqui estamos sujeitos a isso, como qualquer cidadão, não só de São Bento do Sul, mas do Brasil e do mundo. Acusações levianas que machucam e que vão retornar depois. Isso que o vereador Fernando Malon fala é a mais pura verdade. A promotora de justiça arrancou à força um depoimento que depois, judicialmente, a própria testemunha disse, eu não disse isso, e ela me fez assinar sem eu poder ler. Isso com dinheiro público pago por todos os contribuintes por uma pessoa que deveria promover a dizer lá pela justiça. Eu finalizo dizendo que é esse tipo de agrura que faz afastar pessoas boas e relevantes para a sociedade. E é por isso, mais uma vez, que eu digo que eu voltei, depois de todo o episódio da Associação dos Servidores Públicos, a esse plenário, e agradeci e cumprimentei a postura dos 9 vereadores de não fazer pré-julgamento. Porque esse tipo de situação não tem mais volta. E é por isso que eu quero agradecer mais uma vez, senhor presidente, por exceder em muito o tempo. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito na palavra aí. Vereador Jair Sabino. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações.